sua mão aí. Então a expectativa é grande. Mas tem que obedecer, ouvir o culto. Certinho, tá bom? Deuteronômio 30, a partir do versículo 15. Vamos junto? Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão, para a possuíres. Os céus e a terra. Nós, gente, vocês não lancharam, estão tudo fazendo jejum para ceia? Que é isso? Vamos lá junto aí o 19. Todo mundo junto, quero ouvir sua voz. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar aos teus pais, a Abraão, Isaque e Jacó. Que Deus continue abençoando e falando na sua palavra através da sua vida. Agora nós chegamos num tempo que é tão propício essa palavra para o nosso coração. Essa semana foi uma semana de turbulência aí na política, ainda que não acabou. Porta de quartel, casa, televisão, gente falando para tudo quanto é lado. Pastor, não pode falar essas coisas. Gente, nós estamos no mundo, não estamos? A gente fala sobre oração, sobre jejum. Aí quando a gente fala assim, não, que a gente tem que ser espiritual, a gente tem que viver no mundo, só as coisas de Deus. Aí você não come as coisas secular, você não veste roupa secular. Agora chega na conversa da política e fica com essas bobagens aí. Ô irmão, você está precisando crescer no nome de Jesus. Nós estamos vivendo um momento tenso. Nós estamos vivendo um momento que está angustiando o coração da nação. E de muitas coisas, uns prós e outros contras. E nós precisamos de uma direção. O ano está acabando, o coração está apertado. Tem muita gente que começou a tomar mais remédio. Gente querendo até desistir, mudar. E Deus traz uma palavra para o seu coração nessa noite, no nome de Jesus. Amém? 2023 está aí. E nós estamos vivendo toda a turbulência e toda a angústia da alma do que vai ou não vai, se vai ou se não vai. E aqui está a palavra de Deus para nós, porque nós como povo de Deus, nós cremos e nós prometemos, que falamos que cremos com todas as letras, quando a gente é recebido aqui na frente como membro da igreja, que nós cremos nesse livro como um livro de fé, de regra e de prática. E de prática. Então todo o princípio da palavra de Deus pode ser escrito há 2.000 e tantos anos, 3.000 anos atrás. Você precisa entender que Deus, ele é eterno. Quando ele deixou a palavra naquele tempo, se você obedecer hoje, ele cumpre a promessa. Existe uma promessa que ela continua. A promessa sobre a obediência, ela é enquanto nós durarmos. Porque a fé que salva é a fé obediente. Nós já estudamos sobre isso. A única fé que salva, tem 4 tipos de fé na Bíblia, mas a única fé que salva é a fé que obedece. Nós vimos isso aí. Já repetimos isso aqui o ano todo, em Hebreus capítulo 5.
lá no versículo 9, você vai ver que o nosso Senhor Jesus, ele tornou autor e salvador de todos os que lhe obedecem. Então essa é uma promessa para o povo de Deus. Como é que nós vamos entrar em 2023, pastor? Com tudo isso que está acontecendo, do mesmo jeito está em Deuteronômio aqui. Deus deixou claro para nós. Vamos ficar aqui no versículo 19 e 20. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Vida, morte, bênção e maldição. São duas coisas boas, mas são duas coisas muito ruins também. E quem prometeu não mente. E esse é um quesito de obediência. E você vai ver na palavra toda, de Gênesis até Apocalipse, que algumas coisas ainda não aconteceram. Todos aqueles que até o final obedecerem ao que Deus falou, vai colher coisas boas. Mas todo mundo que escolher desobedecer ao que Deus falou, menina, aperta o cinto, o bambu vai chiar, a jeripoca vai pegar. Porque Deus é um Deus que promete e cumpre, irmão. Ele não mente. Então ele deixa um princípio para o seu povo, um princípio de vida, independente das nações, independente dos governos, independente dos inimigos que estão dentro dessa terra, porque eles estão para entrar numa terra que foi prometida por Deus, que Deus falou que vai dar a vitória, mas eles têm ainda que vencer as guerras. Eles vão passar o Jordão e vão ter que vencer as guerras. E Deus falou, Deus não está nem preocupado com as guerras, porque Ele falou que Ele prometeu a terra para o povo. Ele falou, essa terra que eu prometi, vocês vão herdar. Agora, se Deus não preocupa com as guerras, por que é que nós estamos preocupando? Se Deus não se preocupa com as guerras que vão acontecer no meio do seu povo e com o seu povo, por que nós estamos preocupando? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder. Porque a resposta dessa pergunta vai mostrar onde que está o seu coração. Se você está aí andando ainda no vale da graça comum, no vale da bênção comum, que todo mundo vive, e então a chuva vem sobre os bons e sobre os maus, mas a morte também vem sobre os bons e sobre os maus, ou se você é aquele que está andando pela fé, o justo ele vive pela fé, não pelo que ele vê. Então ele pisa, ele dá o passo de fé nas promessas de um Deus que não pode mentir. Eis que eu ponho sobre vocês, diante de vocês, vida e bênção, mas também morte e maldição. E ele ainda dá a dica, porque essa parte ele deixou o seu povo escolher, chamado de livre agência, e não de livre arbítrio, mas de livre agência. É uma escolha que Deus dá ao seu povo, não faz o povo tudo robô, tudo certinho. Por isso você vai ver muita gente dentro da igreja, que mesmo passando por problema, só vive sorrindo, só vive sentindo paz. Toda vez que você encosta nela, ela tem uma palavra para te jogar para cima. Se dá vontade de passar todo dia perto dela, porque quando ela te abraça, algo diferente acontece. E você vai ver que a vida dela ou é igual a sua, ou é pior do que a sua. Mas ela escolheu, Eu coloco diante de vós e vocês podem escolher. Vai ter vida e bênção quando obedeceres o que eu mandar. Esse é o caminho. 2023 não importa o que vai acontecer daqui para lá. Irmãos, Deus, o nosso Deus é o Deus que faz o seu povo, quando o povo anda em obediência, plantar em terreno do inimigo e colher a 100 por 1. O nosso Deus é aquele que faz a gente viver no meio dos nossos inimigos, a ponto dos inimigos observarem que tudo que a gente põe a mão, há uma bênção diferente, ao ponto de atrair o coração deles inclusive colocar as coisas dele nas suas mãos, para você governar, mesmo sendo de terra estranha, porque Deus é contigo. Você já viu essas histórias na Bíblia? Só te lembrar algumas, José, você vai ver Isaac, que o povo que é inimigo, o povo que já sabe que você é contra ele, vai se aproximar e pedir aliança com você, porque não é
o lugar onde você está, ou o inimigo que você tem, ou o governo que você tem, que dá a direção da sua vida, mas é a obediência que você tem ao Deus que você serve, é que direciona os seus passos em 2023. É aquilo que você decidir obedecer na palavra, é que vai direcionar os seus passos em 2023. Agora, você pode ser servo de Deus e viver uma vida de lascar, e de tudo quanto é sofrimento, se você decidir desobedecer o que está na palavra de Deus. E ainda assim Deus te amar, mas você escolheu errado, vai viver apertado, vai passar, e no final Deus vai ter misericórdia, e você vai estar no seio de Abraão. Você está esquecido dessa história do mendigo, que o rico sabia até o nome dele, chamado Lázaro, em Lucas 16. Era mendigo, foi lambido de cachorro, as suas úlceras, viveu de migalha da porta do rico, mas um dia estava no seio de Abraão. Mas as escolhas que ele fez na terra, fez ele viver o que ele teve que viver na terra. Tem coisas na terra que nós vivemos por causa das nossas escolhas, e não por causa das escolhas do país de outras pessoas. Segundo a palavra de Deus, se a gente escolher obedecer a Deus e andar nos seus mandamentos, Ele vai proferir sobre a nossa vida, independente do governo que a gente tiver, independente dos inimigos que estiverem à nossa porta. Você vai ter um tempo de vida e de paz, em meio ao caos. A nossa vida para 2023 está baseado naquilo que a gente escolher viver para Deus. Porque a maioria de nós, amados, a gente vira o ano e continua escolhendo viver o que todo mundo vive. E como eu já disse aqui, pare de se medir pela régua dos outros, porque a régua dele é quebrada. Nós não somos perfeitos, todos nós aqui temos defeito. Então a nossa régua é quebrada. Quando a gente fica medindo, não, mas eu estou melhor do que o pastor. Não, eu faço isso, mas e o pastor? Você não viu? Eu vi ele lá na rua, ele faz isso. Tá? Irmão, você mediu sua vida na régua quebrada. A nossa régua é Jesus. Amém? Sede santos, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. A régua de Deus é o nosso padrão. Nós temos que andar na santidade de Deus, não na santidade do pastor, do presbítero, do diácono, de fulano, porque senão você vai viver o que o outro está vivendo. E se ele está vivendo em desobediência, você vai colher o que ele está colhendo. Você está plantando exatamente o que ele está plantando. Eu vivo assim porque fulano, irmão, eu quero viver o melhor de Deus para a minha vida em 2023. Por isso que eu não temo 2023. Eu não tenho medo. Nesse final de semana, as conversas no grupo foi calorada. E na lá dos pastores, eles me cutucaram. Eu falei assim, gente, eu quero andar sobre as águas, mesmo que eu seja o único. E mesmo que eu venha afundar. Mas pelo menos eu vou tentar. Eu não quero viver minha vida de discípulo dentro de um barco e botando medo no outro. Você vai afundar, você vai cair. E isso não é para mim. Eu quero andar sobre as águas no nome de Jesus. Aconteça o que acontecer, o meu olhar vai estar no autor e consumador da minha fé. Então eu estou vivendo hoje, me preparando para o pior. Mas eu estou crendo no melhor no nome de Jesus. Me preparando para o pior. Porque se vier eu estou pronto. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro no nome de Jesus. Então nós precisamos preparar para o pior, mas nós temos que viver crendo no melhor no nome de Jesus. Escolher bênção, escolher obedecer ao nosso Deus. Enquanto nós tiver vida, nós vamos andar com Deus, custe o que custar. Não tem governo que vai fazer eu largar minha Bíblia e eu falar do meu Senhor Jesus. Não existe na face da terra. Porque eu creio, eu estou certo daquele que é poderoso. E eu creio na palavra de Deus daquele que morreu por mim. E eu creio que o governo dele será o último, a última transição da face da terra será a vinda do Senhor Jesus. E todos os reinos e governos vão transitar todas as coroas para as mãos dele.
Tudo vai se render a Ele. E todo mundo vai ajoelhar, inclusive Satanás e os seus anjos, tudo de joelho, e vai confessar que o meu Rei, o meu Deus, Jesus Cristo, Ele é Senhor. Salvador é só daqueles que andarem em obediência, fé que obedece. Então, o que esperar para 2023? Está nas suas mãos, irmãos. Porque Deus fez esse testemunho entre os céus e a terra. Eis que deixo os céus e a terra como testemunhos, que eu estou oferecendo para vocês. Vida e bênção, mas também morte e maldição. Cabe a nós, e somente a nós, como vai ser o ano que vem, se nós em Cristo Jesus. Deus já colocou as escolhas para nós. E se você perceber, todos os anos que você serviu a Deus, amou a esse Senhor e procurou trabalhar nos propósitos do reino de Deus, para a glória do reino de Deus, foram os melhores anos da sua vida. Pode procurar aí na sua agenda, no seu coração, na sua mente, e olhar que quais foram os melhores anos da sua vida, e você vai olhar para trás e vai olhar o que você fez para o Senhor, por amor ao Senhor, não é por amor às pessoas, por amor ao pastor, por amor para aparecer, não, por amor ao Senhor. Foram os melhores dias da sua vida, eu tenho certeza absoluta. Mas agora olha na sua agenda aí passada, puxa aí os seus vídeos YouTube na sua mente aí. Os piores anos da sua vida na face da terra. Você pode ter certeza, foram os anos que você mais viveu afastado de Deus. Foi o tempo que você menos leu Bíblia. Foi o tempo que você menos orou. Foi o tempo que você menos foi à casa de Deus dizer: Senhor, eu estou aqui para agradecer. Eu não mereço. E o Senhor tem me dado isso tudo. Estou aqui. Olha, irmãos, porque está na Bíblia. Então, 2023, 2024, 2025, até quando Deus quiser que a gente viva, Ele não vai depender de ninguém lá fora, externo. Vai depender das suas decisões e das suas escolhas que você está fazendo diante de Deus. Nesse tempo, Deus te prospera. Nesse tempo, Deus te abençoa. É nesse tempo. Mas se a gente começar a desobedecer, tem escolhas. Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, em tempo de crise, de escravidão e de castigo de Deus à nação de Israel, 70 anos de sofrimento, eles escolheram firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Daniel capítulo 1, versículo 8, resolveu firmemente não se contaminar, mas andar em Deus, buscar a presença e a direção de Deus, aliás, até para passar no concurso público. E no dia que eles foram arguídos, porque eles resolveram, escolheram andar em santidade, mas não fazer o que todo mundo faz. Não, mas todo crente faz, todo crente veste, todo crente mente, todo crente e está aí. Pois é, eles resolveram firmemente não fazer o que todo crente faz, porque a nação de Israel inteira estava lá na Babilônia. Eles não só passaram no concurso, mas Deus colocaram eles em ponta. Eles viveram anos, tiveram batalhas, foi para a fornalha, foi para a cova, mas viveram anos como presidentes dos governos no meio do inimigo, porque resolveram firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Então, amados, eu poderia dar N testemunhos aqui da palavra e fora da palavra, das pessoas que decidem firmemente andar com Deus. Ah, pastor, mas tem gente que anda com Deus e fica enfermo. Meu irmão, a Bíblia não fala isso não, hein? A Bíblia fala de vida e bênçãos, mas não fala que você não vai morrer não, hein? No dia que chegar o dia que Deus te chamar, que deixou escrito lá no seu histórico lá, segundo Salmo 139, versículo 16, é a hora.
Eu conheci um homem que viveu bênção e vida mesmo quando teve câncer de próstata. E descobriu que era maligno ainda, um presbítero, um homem de Deus. Eu nunca vi aquilo na minha vida, porque no dia que ele recebeu a notícia que o câncer era maligno, ele mandou chamar o pastor dele, no caso o pastor Fábio e a Janaína, e os seus filhos, e mandou me chamar, que eu estava na cidade pertinho da dele, falou, vem comer uma pizza comigo. Falei, nossa, pai, que bênção. Vou sim. E eu sem saber de nada, traz sua esposa e seus filhos. Falei, que bênção. E naquele jantar e tudo, nós chegamos, ele sorrindo, abraçou apertado, e sejam bem-vindos, amados da minha alma e tal. Perguntou como é que estava o presbítero. Lá, não, nessa época o presbítero Porfírio já tinha morrido, que era um amigão dele. Estou misturando a história, mas é ele. E depois, quando ele foi servir o jantar, ele falou, gente, vocês perdoam que minha esposa não está muito bem hoje, ela não quis descer, está no quarto, a mãe é angustiada, mas vamos continuar aqui, porque é um prazer receber vocês. E orou, aquela alegria, depois que nós jantamos com ele, eu falei assim, eu chamei vocês aqui, eu quero participar de vocês, de uma luta que eu estou passando, mas com a graça de Deus, eu vou vencer, ou em vida, ou Deus me levando com a enfermidade. E contou para nós naquela mesa. Ainda bem que eu já tinha comido. Falou, eu fui acometido, tumor e tudo, fiz exame, e é câncer maligno, e foi retirado um pedaço e espalhou. Então não sei quanto tempo de vida que eu tenho, mas enquanto eu tiver, eu vou pregar até o último dia da minha vida. E assim ele fez. Doutor Enéas Cabral. Nunca reclamou. Vivendo, feliz, porque obedecia a Deus, mesmo no meio do caos, teve felicidade para viver até o último dia de vida, até o último dia. Foi um homem que sustentou, pagou mais de 20 seminários, ele não sabe que eu sei, porque quem me contou essa história no escondidinho foi o presbítero Porfírio, falou, não conta para ele não que ele briga comigo, ninguém sabe. É um homem que pagou mais de 20 seminários para sustentar o estudo de seminaristas. Um homem que viveu na presença de Deus, não perdeu um momento. Ele de câncer, com fraldão, e ele ainda falava no meio do culto, a gente não se preocupa não, que eu estou aqui meio fraldão aqui, que eu tenho um câncer, e tudo, e continuava a pregar. Viveu vida no meio do caos. Irmãos, nós estamos desesperados demais com coisas que só o mundo pode desesperar. Porque nós temos um Deus que nos promete vida e paz no meio do caos. E uma paz que o mundo não pode receber. Nós podemos receber. Amém? Então, para o ano que vem que está chegando, foque seus olhos naquele que você diz que é seu Senhor. Que é o seu Salvador. Vindo a tempestade que vier, seja de um lado ou seja do outro. Eu falo assim, mas careca, como é que você está vivendo? Você tem, os pastores me chamam de careca. Deve ser isso que pegou esse trem de maldição. Né? Eu não creio nisso, não, mas estou brincando. Falei, gente, alguns pastores dizem que nós vamos viver um tempo agora de sofrimento por causa do evangelho que nós não apresentamos de verdade. Se for de Deus que venha. Outros creem que nós vamos viver também um sofrimento, que vai ser sofrimento de uma intervenção. Mas eu creio no Senhor Jesus, que é acostumado e é o Senhor das guerras. Eu quero experimentar o que é andar sobre as águas no meio da tempestade. Por isso o meu foco está nos olhos do meu Senhor. O que meu Deus quer para esse momento? Eu quero viver. E eu quero viver meu melhor até o último dia da minha vida. Porque é para Ele. Amém? Não precisamos temer. Porque quem nos promete bênção em qualquer tempo é um Deus que não pode mentir. Eis aí hoje, te prometo. E ele ainda fala aqui, ó. Versículo 19, vamos voltar lá? Os céus e a terra tomo hoje
testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção. E qual é a dica que Deus dá para nós? Escolhe, pois, a vida. Eu estou dando os dois. Tem promessa para dois, não tem promessa para o meio. Você viu que na Bíblia não existe esse negócio de centrão? Não existe, filho. Quem não é comigo é contra mim. Quem não ajunta, espalha. Ou é vida ou é morte. Não tem um trem mais ou menos, entendeu? Não existe, irmão. Para com esse negócio de ficar no meio do caminho. Esse muro que você está achando que você está nele aí, foi o diabo que construiu. Se você não está no caminho apertado, você já está no caminho largo, pensando se vai entrar no caminho apertado. Não existe um muro. Eu ainda não sou assim totalmente de Deus, mas do diabo eu também não sou. Não tem isso, irmão. Acorda hoje. Deus está te propondo vida e bênção, ou morte e maldição. E o que vai determinar isso não é porque eu creio em Deus, porque Ele está falando para o povo de Deus. Ele não está falando para ímpio aqui não. Ele está falando para o povo dele. Ele não tem nem conversa. Ele está conversando com o povo dele. Vida e bênção, morte e maldição. E ele diz: escolhe a vida. Escolhe a vida. Porque esse caminho de morte é um caminho de disciplina do povo de Deus. Para que Deus traga ele para a rota certa. Rota da obediência. Então vamos aprender a viver dentro da igreja, mas num caminho de obediência. Amém? Porque, irmão, se continuar falando da vida um do outro, você está escolhendo o caminho de morte. Se continuar mentindo para as pessoas, você está escolhendo o caminho de morte. Se você continuar e escolher vida de relacionamento amoroso fora da aliança de Deus, você está escolhendo maldição e morte para a sua vida. E Deus já avisou e você vai colher. O pior, que uma semente, você não colhe semente. Você não sabe, você pode saber que uma semente, ela dá uma árvore, mas você nunca vai saber quantos frutos que ela vai dar. Deus já falou que é no mínimo 30, 60 e 100 por um. Você nunca vai saber quanto. Você pode até tentar adivinhar quantas sementes tem uma maçã, mas você nunca vai saber quantas sementes tem vários frutos, várias maçãs. Você não vai saber. Então cuidado com aquilo que você planta, porque a gente planta e depois fica pedindo misericórdia para Deus. A gente escolheu um caminho de morte, desobedecer a Deus na sua palavra. Eu não estou falando aqui de salvação, estou falando de caminhar enquanto não chega a hora de Deus te recolher. Nós podemos escolher qual é o momento que nós vamos viver na face da terra. E ele falou: escolha a vida. Escolha a vida. Que o 2023 seja uma escolha consciente e obediente de andar debaixo da palavra de Deus. Uma vida de amar a sua palavra acima de todas as coisas, de amar a Deus acima de qualquer coisa na sua vida. Então, antes de você tomar uma decisão de comunhão com alguém, de harmonia, de sociedade, cuidado com o que você vai associar. Porque se for com gente que não ama a Deus, você vai colher coisa amarga para a sua vida e vai ser difícil. E depois você vai ficar pedindo oração para os irmãos de oração, para as irmãzinhas aí de oração do coque, para Deus dar libertação daquilo que você escolheu. Escolheu. Esses dias, uma conversa lá em casa. Ai, graças a Deus, porque no final passou de ano. Conseguiu passar na recuperação. E uma turma orou. Falei, esse tipo de oração eu não faço, não. Ele teve 1 ano para estudar, pegar nos livros e ser um bom aluno. Escolheu ficar no celular, jogando internet e tudo, e tomou recuperação. E agora, quer que eu ore para ele passar na recuperação? Oro não, irmão.
Precisa pedir oração para mim por essas coisas que eu não peço, não. Agora, se quiser orar, falar isso, pastor, o ano passado eu fui um estudante sem vergonha, mas agora o ano que vem eu quero ser um estudante que estuda todo dia, que pega nos livros e tudo. Irmão, conta comigo. Eu vou orar por você todos os dias, que essa é a minha luta. Eu oro para eu ser melhor cada dia mais. Já orei nessa passagem de ano, falei, meu Deus, eu preciso ser melhor o ano que vem, me ajuda. Eu não posso ser pior do que eu fui. Eu tenho que ser melhor. Esse é um tipo de oração que é um bênção demais. Agora plantou um monte de coisa ruim. Agora quer que eu ore para tem que resolver. Ô irmão, agora chora, geme, chora. Pega na mão de Deus e vai. Milagre pode acontecer. Mas eu não vou pagar preço para alguém que andou a vida inteira de obediência. Esse quem paga é Jesus. Morreu na cruz, inclusive por mim, pela minha desobediência. Ele morre. Amém? Que Deus te abençoe. 2023 está vindo aí. Foca seus olhos no autor e consumador da fé. E escolhe o que ele deu a dica. Escolha a vida. Porque viu que vier. Irmãos, nós vamos andar com ele. E no ano, se tiver ano ruim, nós vamos colher a 100, a 60, a 30. Se for igual a Isaac, no ano que plantou, ele colheu 1000 por um. Louvado seja o Senhor. Por quê? Porque ele era com o Senhor. E o Senhor era com ele. Escolheu vida. Teve bênção. Que Deus nos abençoe nesse caminho. Que o ano que vem a gente possa escolher andar mais perto de Deus. A começar um caminho de sucesso. Não é pela empresa que eu tenho, as provas que eu faço, mas é pela meditação na palavra de dia e de noite. A decisão de começar o dia com Deus, de terminar o dia com Deus, é que o sucesso vem na vida de qualquer cristão. Josué 1:8 e Salmo 1, a partir lá do versículo 2 ou 3. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Porque ele será como árvore plantada junto aos ribeiros das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. E tudo o que fizer será bem sucedido. Quer ter sucesso no ano de 2023? Está chegando aí. Vamos começar com a leitura da palavra em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Por falar nisso, eu queria orar por você. Para você, vamos começar de baixo para cima. Para você que leu pelo menos uma vez o Salmo 119. Durante o mês de dezembro. Era para ler todos os dias, que nós desafiamos, né? Mas você leu empolgado aquele primeiro dia, deu certo. Depois o trem desandou. Mas pelo menos uma vez você leu. Quero orar para você. Você tentou. Fica de pé aí, não precisa vir aqui na frente não, mas fica de pé. E para você que tentou, leu até 10, deu 15, às vezes algumas 20, mas não conseguiu terminar todos os dias. Fica de pé que eu quero orar para você também. Em nome de Jesus. Pode ficar, gente. Ó, eu levantei junto com essa turma aí, ó. Eu não dei conta de ler todos os dias, eu tentei, lutei. Teve dia que eu ouvi umas 3 vezes Salmo 119 para tentar tirar o prejuízo. E hoje eu consegui ler também. Mas não foi tudo. Eu estou no meio dessa turma aí. Ó. Gente, nós temos que continuar tentando. Nós não podemos parar. Perseverança. Amém? E agradecer pelo que deu conta. Porque tem gente que para e vai, não consegui. Aí depois não faz mais. Gente, para com isso. A gente não ia ter lâmpada. Pois o homem que Thomas Edison errou 1000 vezes e não desistiu. E hoje nós temos, porque ele não desistiu de tentar. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu quero conhecer a turma que veio no culto, porque tem umas que já me mandaram no WhatsApp e falou, ó, cumpri tudo.
que cumpriu tudo, conseguiu ler os 30 dias e 31 dias. Fica de pé. Ei, glória a Deus, aleluia. Deus continue dando perseverança no nome de Jesus, em todos os desafios da vida. Se conseguiu ler Salmo 119, todos os dias, dia 31 dias, irmão, o impossível está aí perto do seu, hein? Continua crendo. Nada te será impossível ao que crê. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus? Agora eu quero desafiar você que está de pé, você vai dar um tchauzinho assim para mim, para eu saber que você está aceitando o desafio. E quem está sentado, vai ficar de pé. Espera aí que eu não desafiei ainda não, Vinícius. Espera aí, para ler a Bíblia, mas é para ler a Bíblia, eu sei que você lê. Então eu vou desafiar você, meu amigo. Tudo que eu desafio é topa. É o pastor, eu vou junto. Então vamos lá. Eu quero desafiar você a esse mês de janeiro. O desafio é pequeno. Você vai ler a carta de Filipenses. São poucos capítulos. Tá joia? Filipenses. Mas você vai ler todos os dias. Porque Filipenses é a carta da alegria. Paulo já está com a data marcada de perder a cabeça e escreve para essa igreja para eles serem alegres. Para eles não andar perturbados da vida. Que a alegria é o Senhor. Então ele fala por mais, se eu não me engano, 100 vezes sobre alegria, sobre ânimo, sobre levantar. E é o que nós estamos precisando no começo desse ano, porque a gente não sabe o que vai acontecer, mas uma coisa a gente sabe: a nossa alegria é o Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Ocupe a vossa mente. E Filipenses vai falar sobre isso. Então eu quero te desafiar. Você que vai se sentir desafiado, amanhã a gente começa a ler Filipenses todos os dias até o último dia de janeiro. Então quem está em pé, mãozinha assim: eu vou topar esse desafio, pastor. Carta de Paulo aos Filipenses. Joia. Quem está sentado quer levantar é agora. Levanta e eu vou. Isso é saúde para sua alma. Vai tirar, vai baixar aí, ó, pela metade essa crise de ansiedade que você está vivendo. Porque nós cremos em tudo que a palavra de Deus diz para a gente crer. E a palavra de Deus em Filipenses vai curar a sua alma nesse lugar dessa ansiedade aí, no nome de Jesus. Amém? Ô irmão, eu estou falando que vai curar e tudo e tal, mas não para de tomar seus remédios não. Você vai no médico. Não melhorei. Vai no médico. Eu não sou médico. E aí ele dá a prescrição e fala assim: aconteceu um milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Pai, muito obrigado por esse povo que ama o Senhor e está aceitando os desafios. Continue aumentando a nossa perseverança. Nós não chegamos onde o Senhor quer, mas nós queremos chegar. Aumenta a nossa fé. Aumenta o nosso propósito de ler as Escrituras, a Tua Palavra. Continue tirando toda a ansiedade do nosso coração. Ó Pai, toca no coração desse povo, inclusive no pessoal que está ouvindo em casa. Que esse mês seja um mês do milagre do Senhor, da visitação do Senhor nos lares. Ó Pai, quando a gente abrir as Escrituras para meditar e ouvir a Tua voz, meu Deus, que o Teu Santo Espírito traga lágrimas aos nossos olhos, aquece o nosso coração, aumenta a nossa fé, nos convence do nosso pecado, do pecado de não confiar no Senhor como deveríamos confiar, do pecado de não orarmos e suplicar ao Senhor e entregar as nossas ansiedades ao Deus do impossível, ao Deus que faz milagres ainda hoje, ao Deus que sustenta a nossa vida. Pois a vida e a bênção está no obedecer a Ti e não na situação desse mundo, porque esse mundo vai passar. Acalma o nosso coração, que possamos confiar no Senhor, Pai, em meio às tempestades. Aumenta a nossa fé, liberta-nos desse espírito de covardia e de medo que o Senhor não nos deu. Faça-nos andar no Teu caminho, que é um caminho do amor, do equilíbrio e da moderação e do poder do Senhor. Ensina-nos a andar nesse caminho pela fé, porque o justo anda pela fé e não pelo que ele vê. Um passo de cada vez, mesmo em meio a lágrimas, pois voltaremos com júbilo trazendo os nossos feixes.
para a glória do Senhor. Obrigado, Pai, por toda a família aqui representada. Estenda a tua mão sobre essas famílias. Nós continuamos a clamar porque cremos em Ti, que os nossos filhos voltarão no nome de Jesus. Aqueles que um dia foram dessa igreja e hoje estão afastados, cura a alma deles e traz de volta no nome de Jesus. Não importa a casa que eles vão frequentar, mas seja a casa do Senhor, seja aqui, seja em outras cidades, seja longe ou perto, que o Senhor traga de volta no nome poderoso de Jesus Cristo. E cura, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Meu Deus, não deixa a gente atrapalhar o que o Senhor está para fazer nessa região. Muito pelo contrário, aumenta a nossa fé e sustenta o teu povo. Multiplica o celeiro do teu povo, que não falte a farinha, que o azeite não acabe, e que o maná, a provisão que vem de Ti, de todos os dias, esteja sobre a casa do teu povo, no nome poderoso de Jesus Cristo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, eu quero chamar